Olá, meu Brasil varonil, a você, meu amado e minha amada, o meu abraço. Hoje, 18 de fevereiro de 2026, quarta-feira, Deus tem uma palavra para você. Entenda, Deus quer sempre abençoar. Salmo 52, versículo 1, 2, 3, diz assim a palavra de Deus: ouça, Deus vai te abençoar. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadoras de enganos. Amas o mal antes que o bem, prefere mentir a falar retamente. Glória a Deus. O Salmo 52, ele tem 9 versículos. O salmista Davi, ele vai falar aqui da maldade, assim, dos caluniadores, dos inimigos dos filhos de Deus. E também vai mostrar a bênção para os filhos, para aqueles que temem a Deus, os filhos de Deus que temem a Deus. Vai falar essas duas coisas, dessa maldade dos caluniadores e também dessa bondade de Deus para com aqueles que o temem. Amém? Vamos ver aqui o versículo 1, 2, 3 e 4, aprender com esse texto. O versículo 1 começa dizendo: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? No contexto desse texto que Davi está vivendo, Saul era o rei, Davi tinha sido lá consagrado já, mas ainda não tinha assumido. Tinha um cidadão chamado Doeg, que ele é um edomita, e esse cara delata Davi para Saul. É um delator, é um acusador, tá certo? Então, é esse contexto que está acontecendo. Portanto, Davi, dentro dessa condição, vai escrever esse salmo, vivendo essa verdade, demonstrando, e ela chega até nós, porque delatores é o que não falta, maldosos é o que não faltam ao longo da história humana. Nós sabemos disso desde o princípio, tá certo? Então, pelo texto, dá para a gente entender que esse cara se achava um cara importante, porque o salmista está dizendo, ó homem poderoso, né? Então, esse cara, ele tinha uma conotação aí, pelo menos, de entender que era um delator famoso. Eu pensar aqui no Mauro Cid, né? Oh, Jesus! Um delator mentiroso, um homem importante, como o Doeg, que delatou Davi para Saul. Então, essa conotação de poderoso, isso demanda que esse cidadão se considerava aí um herói. Mas, no fato, não são heróis, na verdade, são perseguidores dos justos e fiéis a Deus. Isso é que é o fato. E eles podem pagar no presente século, ou ainda, mas com certeza pagarão no futuro, na eternidade, se não se converterem. Então, essa é a condição de um delator, porque te glorias na maldade, ó homem poderoso, tá certo? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Olha, os maldosos não se preocupam com Deus, não pensam em Deus, não querem saber de Deus. Mas a bondade de Deus dura para sempre. Quem é cristão sabe disso, o salmista sabe disso. Ele destaca aqui essa bondade, essa benevolência de Deus, e diz que é para sempre, é eterna. Mas mesmo assim, o delator prefere perseguir com o objetivo de fazer sempre o mal. Olha, isso é uma coisa muito atual. Por quê? Porque a palavra de Deus é atual. O mal começou no Éden, com a queda do Satanás, e Adão também caiu, que foi na conversa do diabo. E aí a maldade está até hoje, até Jesus voltar, até você se converter, porque depois que se converte, essa maldade acaba. Pode ter convicção se você for verdadeiramente convertido, tá certo? Mas assim, isso é muito atual. O versículo 2 agora vai dizer assim: a tua língua urde planos de destruição, ou seja, maquina, projeta, faz, elabora. Então, assim, isso é muito interessante, porque naquele contexto o salmista está denunciando isso. O uso da língua do ser humano é que determina aquilo que que você ama, que você pensa, que você quer fazer. A língua vai demonstrar aquilo que está no âmago da sua alma. Quando você projeta a fala, quando você expõe, quando você age, ou quando você reage, isso está demonstrando aquilo que está dentro de você, seja bom ou mal. Amém? O coração do ser humano, que é a mente, tá certo? Ela é a fonte do bem ou do mal. E quando nós verbalizamos isso, ou seja, quando nós falamos, expressamos aquilo que está dentro da nossa mente,
ela é a fonte, e a língua é o canal por onde isso vai se tornar a pronúncia verdadeira, o anunciar o mal, dizer, no caso, o bem também. Eu aqui estou dizendo o bem para você, que você entenda que há um bem que nós precisamos nos apegar a ele, que é estar em Deus e hoje na pessoa de Cristo, tá certo? Então, aquilo que você alimentar a sua alma é aquilo que você vai praticar, é aquilo que você vai falar. Ah, vou fazer o mal, vou matar um hoje. Se você começar a alimentar a sua alma disso, você vai fazer, porque você está elaborando, urdindo, planejando na sua mente. E quem é delator falso só maquina o mal. Então o salmista está denunciando isso. Olha, Jesus ensinou em Mateus 15, vou ler só o versículo 11, que ele diz, tem lá todo um contexto, né? Mas ele diz, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Ou seja, o falar, o verbalizar, isso pode te tornar impuro. Porque se tu domina a tua mente, tu pode dizer, não vou dizer isso, vou proferir antes o bem. É nisso que eu estou te falando, porque o delator falso, ele elabora o mal e só faz o mal. O versículo 2 continua dizendo, a qual navalha afiada, ó prestadoras de enganos. Ou seja, a língua, o salmista está fazendo essa apologia, comparando com a navalha com a língua, nesse sentido da maldade, da perversidade, porque a língua enganosa, ela só pratica o que é mal, só fala engano, só fala falsidade, só sai corrupção, só sai mentira, só sai maledicência, só sai aquilo que é mal. Mentira, 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 como diz aí o nosso presidente da República. Ele, aqui está o retrato dele, esse homem perverso mal, que urde e planeja o mal, que maquina o mal, e quando fala, às vezes pensando que é até o bem, porque quem pratica o mal gosta de fazer, tá certo? Quando diz o qual navalha afiada, essa apologia mesmo de que a língua, ela pode fazer e faz um estrago danado quando ela profere a maldade. Tem um ditado aí que diz que a boca fala do que o coração, a mente está cheia, é isso aí. E aí vai dizer assim, amas o mal antes que o bem. Isso é o delator falso. Ele amas o mal antes que o bem. Quem é mal não gosta do bem, não gosta de quem faz o bem. E aí, meu irmão, você que é um malfeitor, você está aí, você jamais vai amar o bem, a não ser que você se converta de verdade. Porque quem é mal, ele age ardilosamente, dominado pela prática do mal, pelo prazer de fazer o mal. Quem faz o mal gosta. Olha, até quando o mal, o maléfico, pensa que está fazendo bem, ele está fazendo mal e ele está gostando. E se for um psicopata, piora em dobro, porque o problema é duplicado. Não posso deixar de contextualizar com a nossa Vossa Excelência, o nosso juiz Alexandre de Moraes e os comparsas dele que estão lá, e todo mundo junto ali, Lula e vai tudo. Eles ardilam o mal, eles pensam o mal, eles projetam o mal, eles têm prazer no mal. É só olhar o que está acontecendo. Esse delator aqui, que delatou Davi, Davi está escrevendo, olha, a tua língua é perniciosa, é maldosa, tu prefere o mal do que o bem. Então, aí o versículo 3 vai dizer assim, dizendo, prefere mentir a falar retamente. Olha, que coisa graciosa, né? Essa é uma característica dos maus, mentir. Quando Jesus se referiu a Satanás, ele disse que Satanás é o pai da mentira. Está lá no Evangelho de João, acho que é no capítulo 8, não estou, mas está no Evangelho de João lá. Ele diz que tu é o pai da mentira, porque tu não se firmou na verdade, é mentiroso desde o princípio. E quem serve a ele, meu irmão, é mentiroso tal qual como ele. E o mal se manifesta em pessoas ou em sistemas de governo, porque no caso, esse sistema socialista, o marxismo, o comunismo, todos os ismos que você vê aí, o islamismo que está aí, esse negócio, tudo que pratica o mal, eles têm origem no diabo e não em Deus, porque quem faz o mal, Deus jamais fará o mal. A mentira vem do mal e o nosso governo é um mentiroso. Não tem como não deixar de atualizar isso, tá certo? Contextualizar. Agora, o crente genuíno, ele precisa entender
que nesse mundo, visível aos nossos olhos, nós estamos vivendo uma batalha espiritual desde o princípio. E essa batalha espiritual se manifesta em pessoas. O mal, os espíritos malignos se manifestam em pessoas que invocam o diabo e ele se manifesta. E o nosso governo é satanista, você precisa saber disso. Um crente que defende essa situação, meu irmão, você está coadunando, compartilhando, alimentando, fortalecendo o mal, a mentira, o pecado. Você precisa saber disso como cristão, tá certo? Então, o texto no versículo 3 termina: prefere mentir a falar a verdade. Isso é os que praticam o mal, é os que urdem o mal, é os que delatam os outros covardemente. Amém? Nesse sentido social, a maldade, o que é mal, o que pratica o mal, ele pode até ter algum poder sobre nós, porque a autoridade é dada por Deus. Mas o Filho de Deus, ele sabe que pertence a Deus e que o verdadeiro crente já venceu essas ações do maligno nessa esfera espiritual. Mas precisa entender, amado, o espiritual se revela no material e é mais real do que o material. E o mal está aí mesmo, no Brasil. Através dessa festa satânica hoje aí, meu Deus, eu soube notícia aqui de uma coisa tão drástica com uma pessoa que eu conheço e amo tanto, porque eu amo todas as pessoas, mas claro que quando você conhece, você está ali mais próximo. Então, amado, olha, aqui é um retrato, como se fosse um retrato falado do sistema de governo atual do Brasil. Mente, corrupto, delata mentirosamente, aplica penalidades, criando leis sem existir, só pela maldade. Isso é o delator falso e nós precisamos saber que no Brasil e no mundo nós estamos contra essas pessoas. Não é contra querer o mal deles, mas é contra a ideia deles, porque o cristão jamais vai concordar com ideologia de gênero, com aborto, com a droga, com a destruição da família, com a destruição da pátria, com a mentira, com a corrupção, com a covardia, com o roubo, com a injustiça. O cristão jamais vai concordar com isso. Portanto, nós somos diferentes mesmo, mas os delatores estão aí. Amém? Deixa eu encerrar aqui lendo 1 João 2, 14 e 15, que diz assim: eu vos escrevi paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olhe, querido, se você não se encher do amor de Deus na sua vida, na sua mente, e como é que vai se encher desse amor? É através de Cristo, saber o quanto Jesus lhe amou, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Aí esse amor vai encher a tua alma e você vai proferir bênçãos e não maldição. Você vai proferir verdade e não mentira. Você vai pronunciar aquilo que é correto e não calúnia. Amém? Isso é ser crente. Oh, glória! Deus te abençoe. Você possa entender a verdade, você possa se encher, a tua alma, que é o teu pensamento, que é o teu ser mesmo, possa se encher da presença de Cristo, que quer sempre o teu bem. Creia nele, Cristo morreu por ti. Também, por toda a humanidade. Quando cremos, aí acontece algo diferente. Somos uma nova pessoa, com uma nova mentalidade. Compreendemos claramente a dimensão do amor e da graça de Deus e jamais faremos o mal ou desejaremos o mal a quem quer que seja. Eu estou aqui orando pelo presidente do Brasil, pelo STF, pelo nosso sistema de governo, para que Deus faça a sua justiça. Não quero o mal de ninguém, mas apelo para a justiça de Deus sempre, sempre sobre os nossos inimigos. E quem faz o mal é inimigo de Deus, é inimigo do povo de Deus. Deus abençoe a você. Aqui é o retrato de um delator falso que estava entregando Davi para Saul naquele contexto. E hoje nós temos os delatores mentirosos,
falsos e injustos que fazem leis sem elas existir, somente com a perspicácia e prazer de fazer o mal. Deus te abençoe e te ajude a ser do bem. E ser do bem é ser de Cristo Jesus. Amém.